E o Vitória, hein? Venceu ontem 2-1 de virada contra o Vasco, saindo da zona do rebaixamento. Detalhe que o Vitória venceu com um jogador a menos em campo desde os 33 minutos do primeiro tempo. E não é que Janderson foi expulso, Carlinhos foi expulso, Osvaldo foi expulso, Eric foi expulso, não. Foi expulso simplesmente o melhor jogador do Vitória, o camisa 10, o craque de bola do meio para frente, o jogador diferenciado. Expulsão correta, justa e infantil do senhor Mateuzinho. Sem necessidade nenhuma, uma bola rebatida ali próximo do círculo central, ele vai dar uma cotovelada no pescoço do jogador do Vasco. Inicialmente o Ito Pereira Sampaio deu amarelo, mas depois ele checou na cabine do VAR e expulsou de forma correta. O Vasco faz 1-0, gol de Verrete de cabeça, bem tradicional do Vasco. Bola e Piton, bola e Verrete. Bola e Piton, bola e Verrete. Gol do Vasco. É sempre assim. Se você analisar todos os gols do Vasco nessa Série A, tipo, 80% saem exatamente da mesma forma. Verrete, para quem não sabe, tem 5 gols na Série A. Sabe quantos gols o Vasco tem? 7. Dos 5 gols do Vasco, dos 7 gols do Vasco, 5 só de Verrete. E adivinha como é que saem os gols? Da mesma forma, bola e Piton, bola e Verrete. Bola e Piton, cruzamento na grande área, cabeçada de Verrete. É literalmente a mesma coisa. E o Vitória não conseguiu anular essa jogada. Não conseguiu marcar bem Verrete dentro da grande área, que ficou livre para fazer o primeiro gol. Aí você pensa, 1-0 Vasco, 1 a mais em campo, acabou, entre aspas. No máximo, o Vitória vai achar um gol aqui no segundo tempo e empata a partida. O Vitória empata e vira. E poderia ter feito até mais, né? Se Gustavo Mosquito não perdesse um gol na grande área, que a bola pega até na trave e sai. Um gol sem goleiro que o Vitória perdeu na reta final do segundo tempo. Mas assim, que fase que tá o Vasco, hein? Primeiro, apanhou do Porto Cabelo. Que semana pro torcedor do Vasco, hein? Apanhou pro Porto Cabelo. Porto Cabelo, pô. Um time varziano, um time de várzea, gente. Não é que o Vasco perdeu, sei lá, pro Cerro Porteño, não. É pro Porto Cabelo, pô. De 4-1. Foi humilhado pro Porto Cabelo. Tomando um gol de cabeça de um anão, é bom deixar bem claro. Você tomar um gol de cabeça de um jogador de 1,59 de altura, numa dividida, ele cobrindo o Léo Jardim, isso é uma vergonha, cara. E o outro gol, para mim, mais humilhante ainda, é o jogador do Porto Cabelo fazendo gol com a caneleira da mão. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou repetir essa cena mais uma vez. O jogador do Vasco, o jogador do Porto Cabelo, fez um gol com a caneleira na mão, correndo, pô. Tipo, ele com a caneleira na mão, pegou, tal, saiu correndo e fez o gol, pô. Eu nunca vi aquilo ali na minha vida. A caneleira deve ter caído, né? Ele pegou no chão e tal, recebeu o passe, finalizou a bola no ângulo e fez o 4-1. É assim, é o 3-1 na verdade, depois saiu o 4-1. É nesse nível que tá o Vasco. E para fechar com chave de ouro a semana, veio a quinta/sexta, contratação de Fernando Diniz. Alô, torcida do Vasco, não achem que vai melhorar muito não, tá, cara? Lógico, não tem como ficar pior, porque tomar de 4 do Porto Cabelo e apanhar do Vitória, nesse momento da temporada, Vitória mal, com 1 a mais em campo, o Vasco perdeu o jogo. Cara, não tem como ficar muito pior do que isso não, mas não vai melhorar não. Acredito que não melhore muito não. Já adianto para vocês. Só é ver o quão danoso foram os trabalhos de Fernando Diniz. No Fluminense, ele parece que planta raízes ali no clube que para você tirar aquilo ali demora, cara. Leva tempo, leva meses e meses para você arrancar as raízes negativas que Fernando Diniz deixa no clube, no modelo de jogo do time. Assim como aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro está começando a se recuperar agora, 3 meses depois da saída de Diniz. E olha que o Cruzeiro tem um grande time. E Diniz não fazia aquele grande time do Cruzeiro jogar bola, porque ele é horroroso como treinador de futebol, meus amigos. Então, assim, alô, torcedor do Vasco, de olho, viu? Com o Fernando Diniz, eu acho pouco provável ter grandes melhorias. Acho difícil. Pode acontecer, é futebol. Mas a tendência é essa aí mesmo. É briga para não cair com o Fernando Diniz, tá? Lógico, isso aqui não é futurologia. É simplesmente analisar o que o Fernando Diniz fez nos últimos trabalhos, olhar o elenco do Vasco, olhar a situação de crise de futebol apresentado mesmo do Vasco, de identidade nesse momento da temporada. O time está na zona do rebaixamento, pode perder mais uma posição na tabela. Se o Santos ganhar do Ceará, o Vasco pode cair para a 18ª colocação, com 7 pontos conquistados em 8 partidas realizadas, tá? 11 gols sofridos, 7 gols marcados, saldo de -4 nesse momento. A situação do Vasco também é sinal de alerta aí ligado, viu? E o Vitória venceu, subiu nesse momento 5 posições, está na 13ª colocação com 9 pontos conquistados. Já falei isso aqui várias vezes, vou voltar a repetir. O Vitória faz o campeonato que dá, sim, ele está colhendo os pontos que dá, irmão. Ele não está colhendo muito mais do que poderia ou muito menos do que poderia, não. Tá fazendo um campeonato justo, ok, dentro das suas limitações de grupo. Venceu do Vasco, pô, mesmo, eu não tô nem pegando o enredo do jogo, tá? Eu tô pegando o cenário de ser o Vasco em casa,
tu tem que vencer, pô. Ainda mais o Vasco que apanha de todo mundo fora de casa, já tomou de 2 do Ceará, inclusive no Castelão, perdeu agora de 2-1 também do Ceará, ó. Perdeu agora do Vitória por 2-1, perdeu na estreia de 3-0 pro Corinthians, perdeu também pro Cruzeiro no Mineirão. Eu acho que tem o pior aproveitamento da Série A jogando fora de casa, com nenhum ponto conquistado em 4 jogos. Então o aproveitamento é catastrófico. Tu tem que vencer desse time, cara. E o Vitória venceu. Venceu do Fortaleza. O Fortaleza naquele momento em crise também. E mais uma vez o Vitória achando gols na reta final do segundo tempo. O Vitória tem esse tipo de sorte, né? Que é uma sorte atrelada à vontade do time. O time não desiste do jogo. Porra, venceu o jogo contra o Fluminense, empatou, na verdade, o jogo contra o Fluminense, quase que nos acréscimos. Virou o jogo contra o Vasco, quase que nos acréscimos. Venceu o jogo contra o Fortaleza na reta final do segundo tempo. E isso é uma batida do Vitória consistente, né? O Vitória ganha muitos jogos na reta final do segundo tempo. Bom, então assim, na média, perdeu jogos que, na teoria, ia perder mesmo, empatou os que dava para empatar e venceu os que dava para vencer. É isso. O campeonato do Vitória até o momento, tá? Também não está muito distante da zona, não, são 2 pontos apenas a diferença. Bom, mas vitória valiosíssima aí do Vitória nessa partida contra o Vasco. Seguinte, vamos passar aqui para análise do jogo e dos gols da partida para vocês. E Bocão tá feliz, viu? Antes disso, o recado da Montenegro Cargas aqui para vocês. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente, rapidão passar aqui os gols para vocês. O primeiro gol do Vasco foi aquela jogada manjada, que sempre sai ali pela esquerda do campo, pela lateral do campo. A bola chega para Nuno Moreira, ele observa a ultrapassagem aqui do Lucas Piton. Detalhe que antes de Lucas Piton receber esse passe, 10 segundos antes, essa bola passa muito próximo aqui, de novo com o Nuno Moreira, só que o Nuno Moreira não achou o passe para Piton. E ele estava se projetando para receber o passe. Aí a bola circula para dentro, volta para a esquerda de novo, e aí Piton faz a ultrapassagem na movimentação, pede a bola, ele recebe o passe, cruza na grande área, Verratti livre. Se Verratti tá livre, irmão, bola aérea, esquece, é caixa. É o melhor centroavante do mundo na bola aérea. Quem discorda é porque não acompanha futebol. Verratti, impressionantemente, assim, ele acha gols de cabeça que não são fáceis. São cruzamentos até, às vezes, um pouco difíceis de cabecear, porque tem que se deslocar, se inclinar todinho para trás e imprimir força e direção. Não é fácil. Verratti consegue fazer. É impressionante. Só que, assim, o nome da partida ontem foi Renato Kaiser, né? Renato Kaiser entra no segundo tempo, aos 10, 12 minutos do segundo tempo, e com 5 minutos ele, já faz um gol. Impressionante, cara. 5 não, 3 minutos. Teve estrela, teve brilho, assim como o Carpini, né, que mexeu bem, e a equipe conseguiu empatar a partida com 14 minutos de jogo. Renato Kaiser não bate e rebate na grande área. O Vitória deu sorte também, tá? Sei que a torcida já tá me detonando nesse momento, mas deu sorte também, cara. Essa é que é a realidade. Olha a falha aqui do goleiro do Vasco. Cruzamento na grande área, desvio de cabeça e Léo Jardim, meio que mão de alface ali, a bola pega nele e sobe para dentro da grande área. Ele não consegue rebater essa bola. Ó. Cruzamento na grande área, desvio de cabeça de Edu, e Léo Jardim não consegue espalmar a bola. A bola bate nele e volta muito fraco na pequena área. E volta a feição de Renato Kaiser, que de forma inteligente, oportunista como ele é um centroavante oportunista, ele é um centroavante finalizador de jogadas, é o cara do último toque na bola. Ele observa o rebote, finaliza e faz o gol de empate. 1-1, vitória no Barradão. O 2-1 poderia ter saído no finalzinho do segundo tempo já, num cruzamento da direita. Léo Jardim foi mal de novo na jogada. Léo Jardim é um bom goleiro, mas ontem foi horroroso, um dos piores em campo. Ele rebate mal a bola, se eu não me engano, bate e rebate ali. E Mosquito fica sem goleiro, numa dividida ali com o lateral do Vasco, com o Pumita, se eu não me engano. Ele finaliza a bola na trave, gol sem goleiro, que o Vitória perdeu. Poderia ser um 2-1 antes do 2-1 sair. Mas o 2-1 sai. O Vitória consegue esses gols assim, reta final do segundo tempo, é impressionante. Só que esse gol a gente tem que dar mérito também, porque foi meio que uma jogada ensaiada, velho. Ó, em tela aqui para vocês, a construção do segundo gol do Vitória, um passe de Ronald para trás na cobrança de escanteio, e sai um cruzamento aqui de Baralhas, na grande área. E aqui é que tá o detalhe. Ó, desvio de cabeça, não tem nenhum jogador do Vasco próximo da bola, pô.
Esse é o nível do Vasco, assim, de marcação. É horrível. E Renato Kaiser finaliza a bola no alto, lá em cima, sem chances para Léo Jardim fazer a defesa. O detalhe aqui, né? Quando o Baralhas cruza, quem é que dá a condição? Aqui, ó. Eu acho que é Lucas Piton que tá saindo aqui da grande área, tentando sair da pequena área aqui, na verdade. Se ele tivesse um pouco mais aqui na frente, Gustavo Mosquito estaria impedido por causa do pé dele aqui, ó. Mas não foi o caso. O Lucas Piton, acho que é Lucas Piton, estava dando posição, saiu de forma atrasada, todo mundo saiu, deixando Gustavo Mosquito livre. E aí Renato Kaiser, mais uma vez iluminado, voltando de lesão, faz o 2-1, Vitória vence, vira e merece. Quando a gente olha até para a estatística do jogo, o Vitória teve 4 chances claras contra nenhuma do Vasco, 16-12 finalizações para o Vasco, até pelo fator óbvio, tá com uma a mais em campo, tem que finalizar um pouco mais. Mas quem criou mais chances claras, quem mereceu vencer o jogo, foi o Vitória e não o Vasco. O Vasco finalizava, mas muitas finalizações sem muito perigo. Não é à toa que Arcanjo, das 16 finalizações, só atuou em 4 delas, fazendo boas defesas. Mas nenhum milagre, nem gol perdidaço do Vasco na partida, tá? Ficou muita finalização ali próximo da grande área, que Arcanjo, quando foi acionado, fez boas defesas. Enfim, vitória do Vitória aí colossal, por todo o contexto e enredo do jogo. Uma vitória aí guerreira, cara, do Vitória, sendo bem sincero. Merecida e justa. Bom, régua passando nisso, Bocão. Vamos deixar Bocão pro próximo vídeo? Vamos deixar Bocão... Eu nem vi o vídeo de Bocão ainda. Deixa Bocão pro próximo vídeo, o vídeo já tá muito longo, 11 minutos. No próximo a gente fala sobre Bocão aí e o Bahia também. Antes disso não tem mais nada não. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.